Hallo, ich heiße Guilherme Blatt, ich bin Deutschlehrer und gegründe den Kurs Alemão para Brasileiros. Vielleicht kennst du schon meinen Kurs. Seja bem-vindo ao Fórum de Alemão para Brasileiros. Eu quero agradecer os milhares de pessoas que estão participando deste evento e lhe mostrar que aprender alemão pode ser bem mais fácil do que você imagina. E você deve estar se perguntando: o que eu ganho se aprender alemão? Você poderá estudar na Alemanha ou até mesmo ganhar uma bolsa de estudos para isso. Trabalhar em grandes empresas ao redor do mundo, como a Audi, BMW, Volkswagen, Mercedes, Porsche, Puma, Adidas, Bosch, Allianz, entre tantas outras. Absorver novas culturas e viajar pelo mundo. Até mesmo porque a Alemanha é a maior economia da Europa, com ótima qualidade de vida e excelentes oportunidades de trabalho. E além disso, há outros países que têm alemão como língua oficial, como a Áustria, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. Entretanto, muitas pessoas que realmente querem aprender alemão encontram várias dificuldades e talvez você seja uma dessas pessoas. Eu verifiquei em minha própria experiência e pelo relato de meus amigos e alunos que as principais dificuldades em aprender alemão são: primeiro, não encontrar boas escolas de alemão. Quantas escolas de inglês você encontra quando anda pelas ruas? Praticamente esbarra nelas, certo? E quantas oferecem alemão? Isso que nem falei da qualidade de ensino, e a oferta de cursos bons de alemão é difícil de se encontrar no Brasil. Segundo, achar a língua muito complicada. Como o alemão geralmente não possui palavras e expressões semelhantes ao português, como o espanhol e o italiano, parece um idioma muito complicado e de difícil compreensão. E também falta familiaridade, a exemplo do inglês. Não temos proximidade com a língua e cultura alemã para nos acostumarmos. Você já ouviu alguma música alemã em uma rádio brasileira? Já assistiu algum filme em alemão? Essa distância parece com que a língua seja estranha, complexa e difícil. Terceiro, achar que não tem facilidade ou jeito para aprender. Esse é um grande mito. Muitas pessoas acham que não tem jeito, que são muito novas ou muito velhas para aprender. Isso não é verdade. Há um único ingrediente que fará a diferença se você seguir e conseguirá aprender alemão. E ele se chama vontade. Você realmente quer aprender? Se sua resposta for sim, você falará alemão. Simples assim. Mas há formas mais fáceis e rápidas para se aprender, que já foram trilhadas por outras pessoas que aprenderam de uma forma mais eficiente. E é disso que se trata este fórum. Eu vou lhe mostrar que você pode aprender alemão de uma forma mais eficiente. Quarto, não ter tempo para aprender. Hoje em dia, realmente vivemos muito ocupados com 1 milhão de coisas para fazer. Muitas vezes, não disponhamos de tempo para assistir a aulas em dias e horários pré-determinados. Por isso, você precisa de uma forma de aprendizado flexível, que se adapte a você, e não que você se adapte ao método de ensino. Eu vou te mostrar que todos esses problemas têm solução de uma maneira bem prática. Se você quer aprender alemão e não consegue por esses motivos, eu estou aqui para te ajudar e mostrar que todos são capazes de aprender. A dificuldade e facilidade em se aprender está associada com o método que você utiliza e sua dedicação. Um dos principais problemas que eu me deparei quando comecei a aprender alemão foi: por que 3 artigos? Por que 3 gêneros? Por que verbos e preposições? E finalmente, por que palavras tão grandes? Mas eu quero te mostrar uma coisa: alemão pode ser muito mais fácil do que você imagina. Dando sequência aqui no computador, eu gostaria de mostrar algumas coisas bem legais com relação à dificuldade da língua alemã e desfazer alguns mitos que as pessoas têm com relação à língua alemã, dizendo que ela é uma língua muito difícil, muito complicada. E o que eu vou ensinar você ainda vai poder utilizar em, de repente, uma viagem ou em algo que você vai precisar de números. Isso mesmo, números. Aqui tem um trava-línguas da língua alemã. O número 5.555 na língua alemã, os alemães até brincam que é um trava-línguas da língua alemã. Você se lê 5.555. É porque tem muito 5, então vira um trava-línguas e as pessoas acabam não conseguindo pronunciar devido a essa dificuldade. Você provavelmente vai achar difícil, complexo e essa palavra gigante, mas eu vou mostrar para você que tudo isso tem uma lógica. Então, partindo aqui para a nossa mini aula de Zahlen, os números.
Os números em alemão eles são bem simples quando você conta até 20, é como no português, mas existe uma regra de irregularidade até o número 20. Número 0 é 0, número 1 1, número 2 2, número 3 3, número 4 4. É como se fosse um F no lugar do V, então se lê 4. Número 5 5, número 6 6, número 7 7, número 8 8. Tem que tomar cuidado com esse som do CH, porque não é um som de sh, é um som como se fosse um som de um R suave, então se lê art. Tem que fazer esse somzinho como se fosse um R soprado na garganta. Art. Número 9, 9. Número 10, 10. Então repetindo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do 11 para frente, até o 19, nós temos números irregulares, não tem uma regra, então você tem que decorar esses números assim como do 0 ao 9. O número 11 é 11, o número 12 é 12, tem esse O umlaut, que é esse O com trema. O som dele é um som entre o O e o E, é um som um pouco mais fechado. As 12. Uma dica é fazer um biquinho para fazer esse som do O. O número 13 é 13, o número 14 14, número 15 15, número 16, 16, número 17, 17, número 18, 18, número 19, 19. Você tem que tomar cuidado com o som do 16 e do 17, principalmente, porque eles não têm a última letra do número sozinho, né? Do número 6 ou do número 7. Você vai perceber que o 16 é 16. Então ele é um som um pouquinho mais fechado, ao invés do som do 6 normal. Em comparação ao número 17, o número 7 nós temos 7, enquanto no número 17 nós temos o número 17. Não tem o EN, então ele tem um som um tanto quanto distinto. E o número 18 é igual, 18, 19, assim por diante. Agora eu vou ensinar para vocês as dezenas e isso daqui já vai dar uma base bem legal para vocês poderem dizer números maiores. A dezena do 20 nós dizemos 20, do 30, 30, então 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60. Novamente, tomar cuidado com 60 porque não tem o S, então 60. 70, 70. Também tem que tomar cuidado porque não tem o EN. 80, 80. 90, 90. 100, 100. Então o número 100 você se diz 100 ou 100. Ambas as formas são corretas. A diferença é que você dizer 100 é um pouco mais formal, mas 100 também é aceito. 1000, a mesma coisa. Você pode dizer 1000 ou você pode dizer 1000. Milhão, né? A casa do milhão. Você pode dizer 1 milhão ou milhão. E bilhão em alemão não se lê bilhão como se lê em inglês e em outras línguas latinas. Se lê milharde. Então, milharde é bilhão em alemão. Agora, com essas dezenas, vai ser possível construir números maiores. E com esses números maiores, você vai perceber uma regra que é bem legal. Essa regra é a regra da troca. No alemão, você lê-se primeiro o número da unidade e depois a casa de dezena nos números que contam de 21 até 99. Então, sempre que você lê um número de 21 até 99, vai seguir essa regra, onde você lê a casa da unidade primeiro, seguido da casa da dezena. E como se faz isso? Por exemplo, o número 55. No número 55, você vai ler primeiro a casa da unidade, então você vai ler esse 5, 5. Aí você tem que falar um E, é igual em português, você não diz 55. Em alemão você também diz 55, tem esse E, que é o und. Então 5, que é o 5, und é o E, e daí você vai dizer 50. Então é como se você falasse 5 e 50 em alemão. Isso daqui é dizer 55 em alemão. 55. Primeiro a casa da unidade, depois a casa da dezena. Então você vai dizer a casa da dezena, depois a casa da unidade. Diferente do português, que você diz 50 e 5, no alemão você diz 5 e 50. Eu sei que parece um pouco louco, um pouco estranho, mas no alemão é assim que se lê. Se você for ler, sei lá, por exemplo, o número 23, estou pegando um número aleatório. Você vai dizer o número da unidade e depois o número da dezena. O número da unidade no 23 é 3, né? Então 3, aí você diz o E, und, e daí depois você lê a casa da dezena, no caso 30, no caso 20, aliás. 20, então 3 und 20, 23. 33, 3 und 30, então seria 33. 35, 5 und 30. Você sempre vai ler a casa da dezena depois da casa da unidade.
Em alemão, então, essa é a regra de ouro. Lê-se primeiro a casa da unidade, depois a casa da dezena. E escreve-se tudo junto e minúsculo. Então você vai escrever tudo juntamente e sempre minúsculo. A não ser quando você esteja começando uma frase ou quando você estiver escrevendo o número como um substantivo, como um nome. Se você for escrever o nome de um valor de um cheque, por exemplo, aí você escreve maiúsculo porque ele passa a ser um substantivo. Para dizer números maiores, você vai fazendo uma composição. Aqui eu bolei um esqueminha. Por exemplo, você vai dizer 555. É igual em português, você tem que dizer primeiro a maior unidade, 500. E daí depois do 55 tem aquela regrinha de ouro que eu acabei de ensinar. Lê-se a casa da unidade e depois a casa da dezena. Então 555 ficaria de que forma? Primeiro você já sabe que o hundred é a casa de centena, certo? Então quando você quer dizer 500, você coloca simplesmente o dígito que você quer para dizer a casa de centena. As centenas elas vão de a primeira centena, né, de 100 até a 90ª centena, 900. Então você vai dizer aqui, por exemplo, 500, a 50ª centena. Então você vai dizer 5, 5. 100 é 500, então 500 é 500. E daí 55, que nós acabamos de aprender, lê-se primeiro a casa da unidade e depois a casa da dezena. 5, que é o E, né? 50, que é 50. E para dizer o número todo, faz-se a composição. 500, eu até coloquei um sinal de multiplicação para você notar que é 5 vezes 100, então 500, né? 500 é 500. 550, 55. O número todo, 550. Tudo junto, a mesma regra. Lê-se todo o conjunto e escreve-se todo o conjunto. Quando for um substantivo maiúsculo, o nome, né, quando você estiver preenchendo um cheque. Quando você estiver simplesmente escrevendo o número, pode escrever minúsculo. 555. Tá, e para fazer um número maior, tipo 5.555, que é o do trava-línguas até, você vai perceber que é muito fácil agora. Você vai dizer sempre da maior casa para menor. Bom, nós já sabemos que 555 é 550, onde lê-se 500 é 500, né? 5 e 100, né? 500. 550, 55. 5, casa da unidade. 50, casa da dezena, certo? E para dizer os 5.000, para fazer a composição do número 5.555, você vai ler da maior para menor novamente. Qual que é a maior casa? É a casa do milhar, né? A casa do thousand. E segue a mesma regra, como se fosse uma multiplicação. 5 vezes 1.000, né? 5,000. Então, 5,000, 5.000, né? E daí o 555, como aprendemos antes. 5,550, 5.555. 5,000, a maior casa. Depois 500, a segunda maior casa, né? A casa do 500, a casa da centena. Depois 550, a menor casa. Lembrando que na última casa, sempre dos números de 21 a 99, você tem que ler primeiro a casa da unidade e depois a casa da dezena. Agora, tendo esse conhecimento, você já pode construir o número que você quiser. Se você quiser, por exemplo, construir o número 937, você vai ter que dizer primeiro a casa da centena, no caso 9 vezes 100, então 900. Depois do 37, você vai ter que ler primeiro a unidade e depois a dezena. Qual que é a unidade? 7, né? 937. Então, 937, 30, a casa da dezena lá no final. Porque troca, né? Lê-se o 7 e depois o 30. Parece um pouco louco, mas é assim mesmo. Se eu quiser dizer 8.545, então seria 8.545. Por quê? Porque o 40 troca com 5, né? Lê-se a casa da unidade, né? 45, então lê-se 5 e 40. E assim por diante. Nos números, então, de 21 a 99, lê-se primeiro a casa da unidade, depois a casa da dezena, e depois é só fazer uma composição do maior para o menor. Primeiro centena, lembrando que você tem que ler primeiro o dígito antes da centena. Se for 100 é só 100, se for 200, 200, se for 300, 300, e assim por diante. E daí se você quiser ler a casa de milhar, você vai dizer primeiro o número que vai fazer a composição da casa de milhar. Se for 1.000, simplesmente 1000 ou 1000. Se for 2.000, 2000. Se for 3.000, 3000. E assim por diante. E daí vai compondo as outras casas subsequentes. A casa da centena e a casa da dezena. Essa foi a minha mini aula. E dando sequência, eu gostaria de continuar explicando um pouco mais sobre a estrutura da língua alemã. Existe ainda o mito de que a gramática alemã é muito complicada. Mas isso não é verdade. A gramática alemã não é complicada, ela é organizada. Como, por exemplo, na pergunta Sprichst du Deutsch, que significa você fala alemão.
Em português, geralmente entende-se que se trata de uma pergunta pela entonação com que se dá, com a ênfase que se dá nas palavras. Em alemão, entende-se justamente que se trata de uma pergunta pela posição que o verbo se localiza, sendo o verbo localizado na primeira posição. Em comparação a uma afirmação em alemão, nós teríamos o verbo na segunda posição, como por exemplo, ich spreche Deutsch, sendo o verbo localizado na segunda posição. Em alemão, automaticamente se entende que se trata de uma afirmação por o verbo estar localizado neste ponto. Assim, aprendemos uma regra básica da língua alemã. Esse vídeo já está ficando um pouco longo. Amanhã eu gostaria de apresentar o método de 5 passos simples que eu utilizei para aprender alemão e que você também pode utilizar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Muito obrigado pela sua atenção. Deixe seu comentário abaixo e até amanhã. Bis morgen. Alô pessoal, Guten Tag. Meu nome é Regiane, eu moro em Campinas, São Paulo, e eu sou aluna do Alemão para Brasileiros do Guilherme Platt. O curso do Guilherme Platt, ele apresenta diversas vantagens para mim. Eu não me dou bem com turmas muito grandes, como as escolas tradicionais apresentam, e eu gostei muito do curso do Guilherme, principalmente porque você tem total autonomia para aprender. A velocidade de aprendizagem, o quanto você vai aprender e o quanto você vai se aprofundar no alemão, depende muito mais de você do que de qualquer outra coisa. Da sua dedicação, de quantas horas por dia ou por semana você vai dedicar aos seus estudos. Para mim está sendo bastante vantajoso, estou conseguindo aprender numa velocidade rápida. Não vou dizer para vocês que o alemão é uma língua super fácil, mas ela também não é um bicho de 7 cabeças como a gente acha quando começa a aprender. E o Guilherme mostra isso muito claramente no curso dele e faz você ter vontade de estudar mais, porque ele mostra muita coisa da cultura da Alemanha. O que é bastante interessante quando você está aprendendo um novo idioma é você também aprender sobre a cultura dos lugares que falam. E é isso, eu acho que eu sim recomendo o curso Alemão para Brasileiros do Guilherme Platt. Tchau, pessoal!